Dia Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje é um dia especial. Nós estamos hoje no dia de São José. Dia de São José, olha, todos os homens, todas as mulheres, alegra-te terra, alegra-te céu. Hoje é dia de São José. Falar de São José no dia de hoje, um dia muito especial, nós trouxemos Raquel de Maria. Raquel de Maria, membro da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, que veio nos trazer hoje informações sobre São José. Um ponto importante, que no cânon romano, que ele é dividido em 3 volumes, que fala dos sacramentos, que fala dos serviços, dos exorcismos, das bênçãos dos lugares, das bênçãos dos religiosos. No dia 19 de março, comemora-se o dia de São José. Então, ele como guarda da Sagrada Família, justo diante de Deus, pai nutrício, pai adotivo, pai de Jesus, aquele que deu um sim unido ao sim da Virgem Maria, o Papa na época, o Papa João XXIII, em 1962, o introduziu no cânon da missa, no ritual romano. E agora o Papa Francisco, que também hoje está fazendo um ano do seu pontificado, ele entrega a igreja a São José e reintroduz São José na oração eucarística 2, 3 e 4. A oração eucarística 1, que já é uma cópia do cânon romano, resumida, né? Então São José agora está fazendo parte oficialmente de todas as liturgias, quase todas as liturgias das celebrações eucarísticas que acontecem no mundo inteiro. Então é muita alegria, São José cada vez mais forte, a devoção a São José cada vez maior. O nosso Papa Francisco, que coloca lá o nardo representando o seu amor a São José no seu brasão episcopal. São José agora é mais conhecido e mais amado. E precisa de você, precisa da sua ajuda. Então que vocês possam assistir o Consagra-te TV para conhecer um pouco mais sobre São José e sobre a Eucaristia. Então a Raquel de Maria, que vem falar conosco também sobre a coligação, a inter-relação de São José com a Eucaristia. Então vocês que nos assistem, estamos hoje vivendo o dia de São José. E hoje com a convidada Raquel de Maria para discutirmos sobre a Eucaristia com São José. Mas, voltando ao que falávamos no bloco anterior, hoje faz um ano, exatamente um ano, da primeira missa do nosso Papa Francisco. E a missa primeira do Papa Francisco foi na solenidade de São José. E ele dizia: agradeço ao Senhor por poder celebrar esta missa de início do meu ministério petrino na solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, patrono da Igreja Universal. Então veja só, José foi aquele que foi obediente ao anjo, cuidou dos tesouros de Deus, cuidou de Jesus, cuidou da Santíssima Virgem. Ele era o guardião de quem? Guardião de Jesus? Guardião de Maria? São José é o seu guardião. Ele guarda toda a igreja e você como igreja é guardado por José. Toma posse, como dizia João Paulo II, São José, assim como cuidou de Maria e se dedicou com um empenho jubiloso à educação de Jesus, assim também protege o corpo místico da igreja, a qual a Santíssima Virgem Maria é figura e é modelo. José e Maria, ó, assim, ó. O sim de José, o sim de Maria se completam. Então, Mara, o Papa Francisco disse que São José vive a sua vocação de guardião de Maria, de Jesus, da igreja. Então, o que é que ele queria realmente afirmar? Feliz essa geração, não é? Que pode contemplar esse Papa Francisco. Você assistiu, você participou dessa primeira missa, né? Hoje os canais de televisão podem nos proporcionar tanto isso. Era uma multidão, eram muitos que estavam lá, leigos, fiéis, chefes de governo, chefes de Estado, né? Outras pessoas, representantes de outras igrejas, todos estavam presentes lá. Mas como você falou, César, era a solenidade de São José. Então, o tema principal da sua homilia foi justamente essa família, a família de Nazaré. Não podemos nos esquecer das passagens bíblicas. Existe aquela passagem que está escrita no Evangelho de São Mateus, primeiro capítulo, versículo 20,
que vai dizer o quê? Não temas, José, receber Maria por esposa, porque o que vem nela vem de Deus. O que ela concebeu vem de Deus. Entende isso? Então eu digo para você aquilo que foi dito ao anjo, a São José. Não temas receber Maria. Não temas receber São José. Meus amores, a ligação entre São José e a Virgem Maria é uma ligação de amor, de afeto, de carinho, de compromisso, de compartilhar o quanto eles compartilhavam. Tudo bem? Agora que a gente precisa também compreender mais um pouco. Quem anunciou a São José através do sonho foi o anjo. E o anjo vai ser quem? Um mensageiro de Deus, um enviado de Deus. Tudo que o anjo diz é aquilo que é vontade de Deus. Tá certo? Então, se é o anjo que anuncia, para São José aquilo vale como um mandamento, como uma ordem, como uma missão. Receber Maria. Agora, São José, que é fidelíssimo, que é prudentíssimo, que é justíssimo, ele vai agir da forma mais perfeita possível. E quando ele recebe essa ordem de receber, ele não vai fazer como nós muitas vezes. Quem de nós já não recebeu um presente e deixou simplesmente largado? São José estava recebendo esse tesouro de Deus, essa dádiva de Deus, então ele não apenas recebeu, meu irmão, mas ele guardou. Por isso que o Papa Francisco vai falar nessa palavra guardar, porque quem guarda faz mais do que quem recebe, compreende? Mas ele apenas não só guardou, mas ele vigiou, porque ele protegeu, porque ele deu a segurança. E ele simplesmente também não só preservou, guardou, mas ele teve toda a atenção. E você pode se perguntar, mas a quem São José estava incumbido de guardar, de proteger, de preservar? A Virgem Maria? Sim, mas também ao menino Deus. São José também teve essa missão de guardar Jesus. E se nós, igreja, fazemos parte, somos membros, tá certo? Desse corpo, então você perceba que São José também tem a missão de guardar você, mas guardar com muita proteção, com muito zelo, tudo bem? E vocês compreendam que se São José vai ser o pai nutrício de Jesus, então ele vai guardar toda a criação, porque ele é o pai do Criador. E o que é a criação? Só são os homens e as mulheres? Sim, mas as crianças. Sim, mas os órfãos, as viúvas, os pobres, os indigentes, aqueles que estão escanteados. Eu não sei em que posição você está. Mas se ele é o pai do Criador, ele vai guardar a criação também, colocando o aspecto do ambiente, da natureza. E o convite que o nosso Papa Francisco vai nos fazer é que possamos olhar para São José como esse guardião da criação e cuidar das coisas que Deus nos dá, cuidar da nossa natureza, das coisas que estão em nossa volta. É esse o sentimento que o Papa Francisco tanto coloca para que tenhamos. Agora perceba, ele vai dizer uma coisa encantadora. São José, com todas as suas qualidades, com toda a sua coragem, era o homem de ternura. E ele vai encerrar a sua homilia dizendo para cada um dos que estavam lá, para você, não tenha medo de ser bom. Quanto mais se é bom, é porque mais sentimento de fortaleza existe dentro do seu coração. Que você possa guardar dos seus, que você possa guardar daqueles que Deus te confia. E é assim que São José tanto vai nos ensinar essa arte de bem amar. Valei-me São José, valei-me São José, e São José me valeu, nos valeu. Vamos agora discutir um pouco sobre a Eucaristia. Então, olha, você que é ministro da Sagrada Eucaristia, ministros da Eucaristia, mas também leigos, todos nós que servimos ao altar, que servimos à igreja, que trabalhamos, que ajudamos. Os leigos são os ministros da Eucaristia, leigos escolhidos, pessoas idôneas, pessoas retas, comprometidos com a paróquia, com a comunidade paroquial. São pessoas íntegras e de boa prática cristã. Os candidatos, antes de exercer a sua função, eles são avaliados quanto ao seu decoro e exercem o ministério de ministro da Eucaristia ou algum trabalho que você assume na igreja com muita competência, com muita seriedade. E São José? São José, ele morreu, provavelmente antes da distribuição da Eucaristia. São José não foi sacerdote.
São José, ele não foi instituído ministro extraordinário da Eucaristia, porém ele é um modelo de fé para nós, com os cuidados com o Santíssimo Sacramento. Então, Raquel de Maria, como São José se coloca como modelo, guardião do Santíssimo Sacramento? Então, hoje, graças a Deus, feliz dia de São José, né? Feliz dia de São José a todos vocês que nos assistem. Que São José tenha um lugar cada vez maior em nosso coração, assim como Nossa Senhora cada vez mais tem esse lugar. Então, hoje, falar de São José, né? A gente passaria o dia inteiro aqui, a gente passaria dias e dias falando sobre as virtudes deste santo, que tanto nos ajuda na nossa vida de santidade. E hoje nós trazemos principalmente o modelo de adorador que São José sempre foi. Ele, enquanto homem de fé, certamente, como César falou, não presenciou a presença de Jesus eucarístico no meio de nós, até porque acredita-se que na instituição da Eucaristia São José já haveria morrido. Porém, São Pedro Julião Aymar, no livro São José Modelo dos Adoradores, ousadamente, como santo, como apóstolo da Eucaristia, nos coloca São José como este modelo. E nos diz que é possível que Jesus tenha apresentado ao seu pai, pai putativo, pai adotivo, pai nutrício, como queiramos chamar, tenha apresentado para ele todas as experiências pelas quais ele passaria e também revelado a ele o mistério da Eucaristia. Explicando para ele, revelando o plano de amor de Deus para São José, que era o seu pai, que tinha todo o direito de conhecer o mistério da redenção, tão importante que ele foi cuidando de Jesus. Então, como falávamos a princípio, de que São José recebeu o consolo do anjo que vem para ele e diz: não tema receber a Virgem Maria por esposa, porque o que nela acontece é obra do Espírito Santo. E ele, nessa fé obediente, nessa fé disposta, sem falar, mas fazendo tudo, ele foi capaz de acolher o plano de Deus. Então, trago como uma das leituras do ofício divino de hoje, da carta aos Hebreus, que vem falar de toda a vivência dos patriarcas, que viveram a sua fé na obediência, como Abraão, como Moisés, né, e como todos os outros do Antigo Testamento que nós já conhecemos. São José é esse modelo de fé. Então, sendo esse modelo de fé para nós, ele vem nos ensinar a crer na Santíssima Eucaristia, ainda que ele não tenha visto o Senhor sacramentado, senão no céu, porque nós sabemos que São José no céu hoje contempla esses adoradores que estão aqui e nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores. Então, nós falamos não apenas para os ministros extraordinários da comunhão eucarística, mas para aqueles que servem ao altar, aqueles que são escravos de amor de Nossa Senhora, os que são também consagrados a São José, aqueles que são católicos de nossa igreja, todo fiel, leigo, consagrado, ordenado, extraordinário, né? Todos nós somos chamados a adorar o Senhor. Por quê? Por que somos chamados a adorá-lo? Porque precisamos primeiro acreditar. E São Cirilo, ele diz, inclusive, nós podemos encontrar essa citação do Catecismo de nossa igreja, quando fala do sacramento da Eucaristia, ele diz que não muitos motivos são necessários para que acreditemos na presença real de Jesus na Eucaristia. Mas precisamos saber que nosso Senhor, sendo Deus, sendo santo, ele não mente. Então, quando Jesus diz, né, ou diz todos os dias a cada Santa Missa, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele não diz pelo sacerdote, é como se fosse o meu corpo, é como se fosse o meu sangue. Então, sabendo que Jesus não mente, nós acreditamos que o Senhor está verdadeiramente lá. E São José, ele vem nos alimentar nessa fé. Porque eu só posso ter uma vida eucarística na medida que eu, de fato, acreditar que o Senhor está presente no Santíssimo Sacramento, nesses que são acidentes. O pão e o vinho são acidentes nos quais o Senhor se manifesta para nós como sacramento. Nós, vivendo nessa linha que o Rei se encante com nossa beleza, que o Rei se encante com nossa beleza de comunhão eucarística, que o Rei se encante com nossa beleza de adoração, que o Rei se encante com nossa beleza de acreditar no mistério eucarístico. Então, São José é para nós esse modelo, porque primeiro acreditou sem ter visto, mas acreditou naquilo que o filho lhe falava. Pai, eu vou me entregar, eu vou instituir a Eucaristia para permanecer com os fiéis. E São José, sendo esse modelo de adorador, nos indenizava da falta que nós fazemos ao Senhor hoje. Indenizava pelas faltas de Adão e Eva, indenizava pelas faltas de cada um de nós. E quem nos ajuda nisso é o São Pedro Julião Aymar, apóstolo da Eucaristia. Então, vocês que nos assistem, o programa está pegando fogo, né? Não existe devoção à Santíssima Virgem perfeita se não for também a São José. Consagra-te TV hoje é sobre adoradores da Santíssima Eucaristia com e como São José. Então, vocês que nos assistem, o programa está pegando fogo. Estamos com Raquel de Maria discutindo sobre esse tema especial. A Sagrada Comunhão, o culto ao mistério eucarístico fora da missa,
não podemos duvidar da presença real do Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento. É importante também prestar um culto de latria à Santíssima Eucaristia. Nós somos adoradores da Santíssima Eucaristia. Os ministros, eles devem envolver-se na distribuição da comunhão, levar as pessoas à adoração ao Senhor Jesus Cristo, à adoração à Eucaristia, ali presente, Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, Raquel, como deve ser o zelo de São José por Jesus e Eucaristia nos dias de hoje? Então, eu convido vocês a fazermos uma viagem no tempo e irmos a Nazaré. E assim, adentrando aquele espaço santo, aquela Santa Família, a qual São Pedro de Lima compara a Trindade terrestre, né? Ele diz que viviam em tão íntima unidade, em tão íntimo pensamento, em tão íntima comunhão de coração, de alma e de espírito, que eles viviam como a Santíssima Trindade. Né? Então, convidando, né, e fazendo esse passeio, fazendo essa viagem a Nazaré, nós contemplamos o cuidado de São José com Jesus. Ora, nós falávamos que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento. Então, o zelo que São José teve por Jesus enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto filho seu, enquanto Senhor seu, deve ser o mesmo zelo que nós temos e devemos ter com Jesus Eucarístico, com o Senhor Santíssimo Sacramento. São José trabalhava em função de Jesus. Ele dormia, acordava, sonhava, chorava, se alegrava, sorria em função do Senhor e da Senhora, Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria. São José é para nós esse modelo de zelo. Então, muitas vezes nós dizemos, professamos que cremos na Santíssima Eucaristia. E dizemos que cremos, e quando nós vemos o Senhor no sacrário, muitas vezes nós fazemos aquela reverência, fazemos aquela prostração diante do Senhor em adoração, mas muitas vezes um zelo tão distante. O salmista diz, o zelo pela tua casa me consome, Senhor, me devora. E um dia junto a ti é melhor que 1000 anos. Mas como está a nossa frequência de visitas ao Santíssimo Sacramento? Como está o nosso pensamento? Como está o nosso desejo de comungar o Senhor? Certamente São José, convivendo com Jesus, ele estava trabalhando, ainda que não estivesse em casa, com o coração desejoso de logo encontrar o Senhor. E todos os dias ele o encontrava em sua casa. Esse deve ser o nosso desejo. Então o zelo maior não deve ser tão somente nas espécies, quando eu vou pegar, quando eu vou manusear, até porque apenas ministros instituídos ou ordenados é que poderão pegar no Senhor. E por isso nós aconselhamos. Se você acredita que o Senhor está no Santíssimo Sacramento, zele pela sua presença. Faça reverência ao Senhor. Tenha reverência, tenha respeito pela presença eucarística do Senhor no Santíssimo Sacramento. E São José é para nós esse modelo. Porque, mais uma vez, ainda que não tenha convivido com o Senhor sacramentado, ele conviveu com Jesus a sua vida inteira. A vida de São José inteira, convivendo com o Senhor e adorando. São José se prostrava, São José adorava Jesus no ventre da Virgem Maria. É assim que nós devemos fazer. Então, vocês que nos assistem, o Consagra TV partilhando sobre São José e a Santíssima Eucaristia. Prestem atenção. Qual o local aonde deve estar o Santíssimo Sacramento? O Santíssimo Sacramento ele deve ser colocado em um lugar digno, um local destinado a receber a Santíssima Eucaristia. Um ostensório, a custódia. Com certeza um local devido, um altar, toalhas, velas, um ambiente todo que mesmo que seja para uma adoração privada, uma oração isolada, mas ele tem que estar com toda aquela harmonia de receber a Eucaristia, de receber o Senhor dos Senhores, inclusive nos cultos particulares, e honrar de uma forma digna o Senhor no Santíssimo Sacramento. E São José? Como deve ter sido doloroso para São José não ter podido oferecer um lugar digno para o seu filho Jesus. Com certeza, a única coisa que restou para ele foi o estábulo. Como deveria estar o coração de José em não poder proporcionar ao Rei dos Reis um local digno, um altar, um ostensório, algo que o enobrecesse. Então, Raquel de Maria, quais devem ser os nossos sentimentos ao nos aproximar do altar do Senhor? Com José, em José, por José, como nos portar diante da Santíssima Eucaristia? São José certamente não teve um lugar para o nascimento de Jesus como ele esperava ter.
certamente sendo carpinteiro, deve ter construído um bercinho para Jesus, deve ter construído um quartinho, aqueles cavalinhos de brinquedo, nem sei se na época existia, mas São José deve ter certamente preparado. Mas como muitas vezes a vontade do Senhor nos desinstala, São José naquele momento teve a sua vontade desinstalada. E ele teve que ir, né? Teve que ir a Belém, e chegando lá, o que ele encontrou? Às vezes até a palavra estábulo, manjedoura, é muito bonito, mas Jesus nasceu num curral. E este foi o único lugar que São José pôde oferecer para que Jesus nascesse, porque não estava sob o seu domínio todas aquelas pousadas, todas aquelas moradias. E certamente isso foi uma dor muito grande para o seu coração. Então, o que São José faz? Para compensar esse lugar físico, esse lugar material, né, que não era como o que ele queria, São José prepara a sua alma, prepara o seu coração. Ele que fora preparado pelo próprio Deus para ser pai de Jesus, para ser esposo da Virgem Maria, prepara o seu coração, prepara a sua alma, para que durante toda a sua vida ele se dedique a Jesus. Então hoje, a nós não é confiada a missão de cuidar de Jesus menino, não é nos confiada a missão de sermos esposos da Virgem Maria, mas nos é confiada a missão de sermos filhos da Virgem, por isso imitadores dela e adoradores desse Jesus. Então, se São José se aproximava do menino Deus para cuidar dele, para adorá-lo enquanto seu filho, enquanto seu Deus, nós nos aproximamos dele para comungá-lo. Como é que eu devo comungar o Senhor? Como eu devo me aproximar? Qual deve ser a minha postura de adoração? Olhe para São José, que olhou para alguém, olhou para Nossa Senhora. E aí eu me remeto ao Beato João Paulo II, na Eclésia da Eucaristia, em que ele diz que nós precisamos nos manter, e se não estivermos ainda, que entremos na escola de Maria, a mulher eucarística. E nós vamos imitar em tudo Nossa Senhora. A Beata Catarina Emmerich, em um dos seus escritos, ela diz, em uma de suas visões místicas, ela partilha como foi a comunhão de Nossa Senhora na última ceia. E ela fala claramente que Nossa Senhora ajoelhou-se e recebeu diretamente em sua boca o Santíssimo Sacramento das mãos de Pedro, que era o sacerdote, que era o Papa naquela hora. Eu olho para Nossa Senhora e com os sentimentos dela eu me aproximo do altar. E se esses foram os sentimentos da Virgem Maria, foram também os sentimentos de São José, que viveu não em uma só carne, mas muito além disso. Viveu em um só espírito, em um só coração, em uma só alma com a Virgem Maria. São José aprendeu dela. Ele é o mais perfeito modelo de imitação de Nossa Senhora, porque foi quem primeiro aprendeu. Então, ao me aproximar do Santíssimo Sacramento, eu preciso ter todo o zelo, toda a adoração. Eu não posso me acostumar a comungar o Senhor. Eu não posso me acostumar a adorar o Senhor, porque São José nunca se acostumou. Nunca se acostumou até a presença de Jesus ali. E acredito que até no momento de sua morte ele lamentou, ainda que conformado com a vontade de Deus, mas lamentou por não poder permanecer até o fim da vida terrena de Jesus aqui. Então eu preciso me aproximar da Eucaristia com os sentimentos de São José, com os sentimentos de adoração de São José, com os quais ele se aproximava do menino Deus, do adolescente Deus, né? Daquele que escolheu ser seu filho, que escolheu ser o seu Senhor. Então, São José deve ser para nós esse modelo. Eu preciso me aproximar do altar como São José se aproximaria se estivesse no meu lugar. E este lugar, esta escola, é a escola da Virgem Maria. É assim que nos ensina o Beato João Paulo II. Então, valeu-me São José. Então, vocês que estão nos assistindo, muitas belezas sobre São José. Será que São José tinha um sonho de casar com aquela mulher tão bela, com aquela virgem tão bela, de ter uma família? E todo o sonho de José mudou. Será que o sonho de José ele foi frustrado porque seus sonhos não se realizaram? Ao contrário, os sonhos de Deus para com São José transcendeu o seu entendimento. Como muitas vezes não acontece aquilo que você pensa, e sim o Senhor transcende o seu sonho, o seu projeto e dá algo muito maior e muito mais nobre do que o que você pensa, como fez com José. Então, Raquel, esse dom que José teve, quais os frutos da Eucaristia na vida de São José, na vida dos santos? Engraçado que nós meditamos esse tempo inteiro, né, querendo aumentar a nossa devoção a São José, e tomando ele hoje particularmente, hoje que nós celebramos a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, nós tomamos São José como esse modelo de adorador. E olhar para ele e perguntar e questionar quais são os frutos da Eucaristia na vida de São José que não presenciou, né, que não vivenciou a adoração eucarística, mas propriamente aquilo que a Eucaristia é. A Eucaristia é um sacramento, é um sinal de Deus. E São José não é outra coisa senão um sinal de Deus. Ele sendo representante do Deus Pai na vida de Jesus, né? Todos os anjos pasmam, todos os santos se
se inquietam, todos os anjos se surpreendem, porque aquele a quem todos adoramos chamou São José de Pai. São José foi um sinal do Deus Pai na vida de Jesus. E ele deve ser esse sinal na nossa vida. Ele se torna sacramento. E assim na vida dos santos. Por isso que hoje, o apelo de nossa igreja, o apelo das aparições de Nossa Senhora, por exemplo, são apelos eucarísticos. Nós reconhecemos que, crendo uma vez que Jesus está no Santíssimo Sacramento, eu preciso adorá-lo como tal. Então, muitos são os santos que nos ensinam a vivermos esses frutos da Eucaristia. Porque não adianta eu comungar todos os dias, não adianta eu adorar o Senhor todos os dias, se eu não me torno este sacramento, se eu não me torno semelhante àquele a quem eu contemplo, àquele a quem eu adoro. E foi isso que São José foi. Hoje ele é essa presença de Deus na nossa vida, esse representante de Deus Pai na nossa vida. Como a Virgem Maria sendo nossa mãe, deixada pelo Senhor, ofertada pelo Senhor, doada pelo Senhor a nós, São José também é esse Pai doado a nós. Ele deve ser o nosso Pai, ele deve ser esse sacramento de Deus na nossa vida. E eu também preciso ser um sacramento, como a beata Alexandrina de Balazar, por exemplo, que o lema de sua vida era sofrer, amar e reparar. Como, por exemplo, o anjo de Portugal aparece aos pastorinhos de Fátima e lhes pede a primeira oração que o anjo ensina aos pastorinhos de Fátima: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não fazem. Os que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Esse apelo é feito a nós. Se eu professo a fé católica, se eu acredito que o Senhor está no Santíssimo Sacramento, se eu olho para São José como este sacramento, como esse sinal de Deus, preciso ser eu também um sacramento. Alguém que revela a Eucaristia no olhar, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de viver. Sejamos esses sacramentos. Precisamos ser sacramentos de Deus na terra. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Então, São José não é apenas um intercessor, ele é um modelo a ser seguido. São José, o homem eucarístico. Guarde isso no seu coração.